Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o foco são os juizados especiais no Brasil. Um tema, super relevante para quem busca justiça. Temos um material bem detalhado aqui de 2021 que vai guiar a nossa conversa. A ideia é entender o que são esses juizados, por que eles existem, como é que eles funcionam na prática, São vistos como uma porta mais fácil para a justiça em certos casos. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos estrinchar esse sistema que promete ser mais simples, mais rápido e alcançar aqueles conflitos que talvez ficassem perdidos, a tal litigiosidade contida. Exatamente. E a base para tudo isso, bom, tá lá na Constituição de 88. O artigo 98 já dizia: União, Estados, criem juizados para causas cíveis mais simples e infrações penais de menor potencial ofensivo. E o procedimento? Oral e sumaríssimo, bem direto ao ponto. Oral e sumaríssimo. Quer dizer, rápido e com menos papelada. Isso. E daí vieram as leis que a gente vai conversar sobre. A 9.099 de 95 para os estaduais, cíveis e criminais. A 10.259 de 2001 para os federais, também cíveis e criminais. E a 12.153 de 2009 para os juizados especiais da Fazenda Pública, que lidam com estados, municípios. Certo. E é interessante, como isso casa com aquela ideia da terceira onda de acesso à justiça. Sim, total. A busca por simplificar, por criar alternativas como a conciliação, os juizados são um exemplo perfeito dessa filosofia. E para fazer isso funcionar, eles têm uns pilares, uns princípios, certo? Listados lá na Lei 9.099, mas que valem para todos. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e a conciliação sempre em foco. Parece bonito no papel, mas como isso vira realidade? Ah, não é só teoria, não. Esses princípios moldam o dia a dia. A oralidade e a simplicidade e informalidade, por exemplo, andam juntas. Menos papel, mais conversa. Muitos atos são feitos em audiência, falados, e só o essencial vai para o papel, o resto pode gravar. A lei prevê isso. E a informalidade? O que mais? Um exemplo claro é não precisar de advogado, né? Nos juizados cíveis estaduais, os JECs, se a causa for de até 20 salários mínimos, a pessoa pode ir sozinha. E isso já ajuda muito, imagino. Tire uma barreira. Com certeza. E outra coisa, perícia. Se precisar de um laudo técnico, não tem aquela coisa super formal e demorada da justiça comum. O juiz pode chamar um técnico de confiança, ouvir a opinião dele de forma mais simples, sabe? Perícia complexa não combina com a agilidade que se espera aqui. Faz sentido. E a economia processual e a celeridade? É a busca pelo resultado com menos atos, menos tempo, menos custo. Agilidade é chave. Por exemplo, mesmo quando o réu é o governo, tipo estado ou município, nos juizados da Fazenda Pública, ele não tem prazo em dobro para responder, como na justiça comum. Ah, o prazer é igual para todo mundo. Exato. E essa rapidez também explica por que não cabe a tal da reconvenção. Explica melhor essa reconvenção. O que é isso? Imagina, alguém te processa pedindo uma coisa. Na justiça comum, você pode se defender e, no mesmo processo, fazer um pedido totalmente diferente contra essa pessoa. Isso é reconvenção. Nos juizados, para não complicar, só pode o pedido contraposto. Se a pessoa te processou por causa X, você pode pedir algo de volta, mas tem que ter a ver com a mesma causa X, sabe? E dentro dos limites do juizado. É mais direto. Entendi. Um contra-ataque mais focado. Isso. E por último, mas talvez o mais importante, a conciliação. É a meta principal buscada o tempo todo. Até atualizaram a lei recentemente para permitir conciliação por vídeo, online. Super importante hoje. Perfeito. Princípios claros, foco na agilidade no acordo. Mas, na prática, quem pode usar e para quê? Você falou dos estaduais, federais, da Fazenda Pública. Como a gente sabe onde ir? A gente olha basicamente para três coisas: o valor da causa, a matéria, ou seja, o assunto, e as pessoas envolvidas, quem processa e quem é processado. Ok. E o valor? Nos JECs estaduais, o limite geral é 40 salários mínimos.
Já nos federais, os JEFs, e nos da Fazenda Pública, os GFPs, o teto sobe para 60 salários mínimos. E tem um detalhe: se sua causa vale, sei lá, 65 salários, você pode abrir mão desses 5 excedentes para poder usar o juizado federal, por exemplo. Renunciar ao que passa do teto. O STJ já diz que pode. Interessante isso. Dá uma flexibilidade. E a matéria? Qualquer coisa abaixo desse valor entra. Não, as leis listam o que pode e o que não pode. Nos JECs estaduais, além do valor, entram coisas como despejo para uso próprio, algumas ações de posse de imóvel, se o valor do imóvel não passar do teto. Mas ficam de fora pensão alimentícia, falência, questão fiscal, acidente de trabalho, assuntos mais complexos, sabe? Que precisam de outro tipo de análise. E nos federais e da Fazenda Pública? Mesma lógica. Julgam causas contra a União, autarquias federais, no GIF, ou contra estados, municípios, no já EFP, até os 60 salários. Mas também excluem muita coisa. Não cabe mandado de segurança ali, nem desapropriação, ação popular, improbidade, execução fiscal, nem discutir a anulação de demissão de servidor público. São coisas que têm rito próprio ou são complexas demais para o juizado. Certo. E as pessoas? Quem pode entrar com a ação? Nos JECs estaduais, pessoa física capaz, microempresa, empresa de pequeno porte, OCIP, sociedade de crédito ao microempreendedor. Não pode ser autor. Incapaz, preso, órgão público, empresa pública da União, massa falida. Mas, empresa privada normal pode ser ré sim, e sociedade de economia mista também. E nos GEFs e GPs? Autores. Pessoa física, ME, EPP. Nos JEFs até incapaz pode ser autor, representado, claro. Réus, sempre entes públicos. União e entidades federais no JEF, estados, municípios e suas entidades no GF. Beleza, mas aí tem um ponto que me chama a atenção. Ir para o juizado é sempre uma escolha. Opa, ponto crucial. Nos JECs estaduais, sim, é uma escolha do autor. Se ele quiser ir para a justiça comum, mesmo a causa cabendo no juizado, ele pode. O STJ confirma isso. Mas nos JEFs e GEPs, a história muda. Se a causa cabe ali, valor, matéria, pessoas, e tem um juizado especial federal ou da Fazenda Pública naquela cidade ou região, aí a competência é absoluta. Absoluta. Quer dizer, Que é obrigatório para o juizado, não é mais uma escolha do autor. O processo tem que tramitar lá. nossa, que diferença enorme. Muda tudo. E quem trabalha nesses processos? Além do juiz concursado. Tem mais gente. Os conciliadores, que são auxiliares focados só em tentar o acordo. Muitas vezes são estudantes ou bacharéis em direito. E tem os juízes leigos. Esses são advogados, já com um tempo de experiência, que ajudam o juiz. Eles podem conduzir audiências, ouvir as partes, testemunhas e até preparar uma proposta de sentença. Uma proposta. Isso, uma minuta. Mas ela só vale mesmo se o juiz togado, o de carreira, concordar e homologar. E enquanto o advogado atua como juiz leigo, ele não pode advogar nos juizados. E os federais não têm juiz leigo, só conciliador. Entendi. Temos os princípios, quem pode usar, para quê, como é o fluxo, o passo a passo. É para ser simples. Começa com a petição inicial, pode ser escrita, normal, ou até falada lá na secretaria, aí um funcionário escreve para a pessoa, registra e já marca audiência de conciliação. A lei até fala em 15 dias, mas, bom, a prática varia. O foco ali é 100% tentar um acordo. E se não sair acordo? Aí marca outra audiência, a de instrução e julgamento. É nessa que o réu se defende, que se ouvem as testemunhas, que as provas são produzidas e o juiz decide. Ou o leigo propõe a decisão para o juiz togado confirmar. E tem algum detalhe nesse caminho que seja diferente? Vários. A citação, por exemplo, que é chamar o réu para o processo. Geralmente é pelo correio com AR. E tem um entendimento forte que se a carta foi entregue no endereço certo, tá valendo, mesmo que outra pessoa tenha recebido. Sério? Mesmo não sendo o próprio réu? Sim, o enunciado 5 do FONAGE diz isso. Citação por oficial de justiça é mais rara. E nos JECs estaduais, se não acharem o réu de jeito nenhum para citar, não tem citação por edital. O processo acaba ali, é extinto. Uau, bem diferente mesmo. E os custos? É grátis.
Para entrar com a ação, e durante a primeira instância, sim. Sem custas, sem taxas, sem pagar honorários para o advogado da outra parte se você perder. É para facilitar o acesso. Mas, se você perder e quiser recorrer para a turma recursal, aí a gratuidade acaba. Quem recorre perde paga custas e honorários para o advogado do outro lado. Falando em advogado, você disse que nem sempre precisa, né? Isso. No JEX estadual, até 20 salários mínimos é opcional. Passou disso, ou para recorrer, aí tem que ter. Já nos JEFs federais, a lei diz que é sempre opcional, qualquer valor, qualquer fase. E a defesa? Além daquele pedido contraposto, tem algo mais? A maior limitação é na intervenção de terceiros, chamar outra pessoa para entrar no meio do processo. Regra geral não pode, para não complicar. A exceção que o Código de Processo Civil Novo trouxe é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Que nome complicado. O que é isso? É quando parece que os sócios estão usando a empresa para esconder patrimônio, sabe? Aí você pede para o juiz levantar o véu da empresa e atingir os bens dos sócios diretamente. Isso agora pode no juizado, mas chamar um terceiro para discutir outra coisa, geralmente não. Agora, começar o processo já com vários autores ou vários réus, o litisconsórcio, isso pode. E a sentença? Tem alguma característica especial? Tem que ser líquida, dizer o valor certinho da condenação, mas não precisa de relatório, aquele resumo do caso. E a explicação do juiz, a fundamentação, pode ser até oral, gravada na audiência. Tudo para ser mais rápido. Ok. Processo andou, saiu a sentença. Não concordei. E agora? Morreu o assunto? Não, ainda tem caminho, mas é mais estreito. O recurso principal é o recurso inominado. É tipo apelação, mas com regras próprias. Prazo de 10 dias úteis, igual para todo mundo, sem prazo em dobro para a Fazenda Pública, precisa de advogado, e ele não suspende a execução da sentença automaticamente. O juiz pode dar esse efeito suspensivo, mas é exceção. E aquelas decisões no meio do caminho, antes da sentença? Cabe recurso na hora? Regra geral, não. Não cabe o agravo de instrumento para a maioria das decisões interlocutórias, para não ficar parando o processo toda hora. Mas e se for uma decisão muito importante, tipo uma liminar negada? Aí tem uma discussão, alguns entendem que caberia agravo nesses casos de tutela provisória. Mas o principal é, você não perde o direito de discutir essa decisão. Guarda o argumento e usa lá no recurso inominado, contra a sentença final. Entendi. O que cabe de imediato são os embargos de declaração, né? Isso, prazo de 5 dias, para pedir para o juiz ou para a turma recursal corrigir erro material, omissão, contradição, obscuridade. É para esclarecer, não para mudar o mérito. Certo. Então, a decisão da turma recursal, que julga o recurso inominado, é quase o fim da linha nos juizados. Não dá para levar para o STJ em Brasília. Para o STJ, via recurso especial, não dá mesmo. A Constituição não prevê recurso das turmas recursais para lá. Elas não são TJs nem TRFs. Ah. Mas, se a briga for sobre a Constituição Federal, tipo, se a decisão da turma violou a Constituição diretamente, aí sim cabe recurso extraordinário para o STF. O Supremo tem até súmula sobre isso. Quem unifica a interpretação da lei federal no Brasil. E as decisões dos juizados não chegam lá por recurso especial, como fica? Cada turma recursal pode decidir de um jeito. Ótima pergunta. É o X da questão da uniformidade. Para resolver isso, criaram outras saídas. Projetos estaduais, o STJ criou a reclamação. Não vai direto para o STJ, você pede para o TJ do seu estado analisar se a decisão da turma recursal foi contra uma decisão importante do STJ, tipo uma súmula ou um repetitivo. Já para os GEFs e GFPGFs, as leis deles já previram um sistema próprio de uniformização. Tem turma regional, turma nacional de uniformização, a TNU, e até um pedido de uniformização para o próprio STJ em último caso. Ah, então eles têm um caminho interno para isso. Exato. E por terem esse caminho, o STJ diz que aquela reclamação lá dos estaduais não se aplica para os federais e da Fazenda Pública. Cada um com seu sistema. Faz sentido. E ação rescisória, aquela para tentar anular uma decisão definitiva que teve um erro muito grave. Cabe? Não. A Lei 9.099 proíbe expressamente. Mais um sinal da busca por rapidez e fim rápido da disputa nos juizados. Decidiu, passou o prazo do recurso, acabou. E para fechar o ciclo, a pessoa ganhou. Como ela recebe? O famoso ganhou, mas não levou. Essa parte é crucial.
O cumprimento da sentença geralmente é feito no próprio juizado. Se for contra um particular para pagar dinheiro, segue o rito do artigo 5.2 da lei. Agora, se for contra a fazenda pública, União, Estado, município, aí entra a diferença entre RPV e precatório, RPV. requisição de pequeno valor. Se a dívida for considerada pequena, até 60 salários mínimos na esfera federal, ou um limite que cada estado ou município pode fixar por lei, com uns tetos padrão se não tiver lei, o pagamento sai rápido, por RPV. Coisa de meses. E se for mais que isso? Aí vai para a fila do precatório, que, bom, pode demorar bastante. Importante, não pode fatiar a dívida para pegar um pedaço para RPV e o resto por precatório. Ou é tudo RPV ou tudo precatório. E o STJ também disse que se você ganhou algo numa ação coletiva na Justiça Comum, não pode pegar esse seu pedaço e ir executar no juizado da Fazenda Pública, mesmo que o valor seja baixo. Tem que executar lá onde ganhou. Ufa. É bastante coisa, mas acho que deu para ter uma visão geral bem completa. Recapitulando rápido, juizados especiais são um sistema à parte, mais simples, rápido, barato para causas menores. Guiados por princípios como oralidade, informalidade, celeridade. Tem o estadual, competência opcional, o federal e o da Fazenda Pública, competência obrigatória. Recursos limitados, focado no inominado, com dificuldade para chegar nos tribunais superiores, mas com mecanismos para tentar uniformizar as decisões. É isso? Perfeito, é essa estrutura. E acho que a reflexão que fica, né, é justamente sobre esse equilíbrio. Os juizados são fundamentais, sem dúvida, para o acesso à justiça, mas essa busca constante por rapidez, por simplicidade, com menos recursos, perícia simplificada, sem terceiros, sem rescisória. Como isso conversa com a necessidade de garantir decisões justas, bem analisadas e principalmente iguais em todo o Brasil? Será que esses mecanismos de uniformização, a reclamação para os estaduais, as turmas de uniformização para os federais, será que eles dão conta de harmonizar tudo isso sem sacrificar demais a segurança jurídica em nome da eficiência? Fica a pergunta, né? Excelente provocação para a gente terminar. Pensar nesses trade-offs, desses equilíbrios do sistema. Muito obrigado pela companhia de todos nessa análise dos juizados especiais. Até a próxima.